Oi, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje o vídeo será sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, sobre a leitura do Evangelho e do Catecismo. Vamos primeiro à leitura do tratado, número 200, página 606. Finalmente, os predestinados seguem os exemplos da Santíssima Virgem, sua boa mãe, isto é, imitam-na. Nisto consiste verdadeiramente a sua felicidade e devoção, e possuem um sinal infalível da sua eleição, que esta mãe amorosa lhes assegura. Bem-aventurados os que seguem os meus caminhos. Felizes aqueles que, com o auxílio da graça divina, praticam as minhas virtudes e caminham nas pegadas da minha vida. São felizes neste mundo, durante a sua vida, pela abundância de graças e de doçuras que da minha plenitude eu lhes comunico, e mais abundantemente que há aqueles que me não seguem tão de perto. São felizes na própria morte, que é suave e tranquila, a qual eu assisto habitualmente em pessoa, para eu mesma os introduzir nas alegrias do paraíso. Finalmente, são felizes na eternidade, já que nunca algum dos meus servos dedicados, que em vida tenham imitado as minhas virtudes, se tenha vindo a se perder. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e na eternidade, porque não imitam as virtudes de Maria, contentando-se em pertencer, na maioria das vezes, às confrarias, rezar algumas orações em sua honra ou praticar qualquer outra devoção externa. Ó Virgem Maria, minha boa mãe, como são felizes! Repito num arrebatamento de íntima alegria. Como são felizes aqueles e aquelas que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente os vossos caminhos, os vossos conselhos e as vossas ordens. Então aqui nós temos um texto que fala sobre aqueles devotos que são verdadeiros, os devotos da Virgem Santíssima, e aqueles que não são verdadeiros, os falsos devotos. Os verdadeiros vão sempre procurar, muito além das orações, observar as virtudes da nossa mãe, Nossa Senhora. Vamos observar a pureza da mãe, né? A coragem do sim dela, dizendo a Deus Pai que ela estava aberta à maternidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela disse o sim dela, e Deus, muito antes dela vir ao mundo, já tinha visto a graça na Mãe Puríssima que Ele criou, fez para receber o seu Filho, e a virtude da humildade, dela aceitar ser a serva do Senhor, de ela ter que passar por tudo e ser uma mãe sempre presente na vida do seu Filho Jesus. Então Jesus quis esta mãe, né? Sonhou com esta mãe pura, e o Pai a trouxe ao mundo para ela também servir de exemplo a todos os seus filhos aqui no meio de nós. Assim como seu Filho veio, o Verbo encarnado, para revelar toda a verdade do Pai, estava com ele a sua mãe, Maria, para revelar toda a humildade que só os verdadeiros santos, servidores de Deus, que estão dispostos
a assumir essa grande virtude, a humildade. E aqueles réprobos que fingem ter alguma admiração a Maria, mas não endireitam seus caminhos, não andam nos caminhos da mãe virtuosa, né? Fazem uma oração aqui ou outra por interesse de ganhar alguma graça, mas não estão imitando aquilo que a mãe deixou como exemplo da mãe de Jesus, em que seguiu seu filho com fidelidade, com dignidade, de uma mãe que teve suas alegrias e também seus sofrimentos, para seguir o seu Filho, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora aqui para a leitura, aprofundar a meditação nesta leitura, ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3. Glória a vós, Senhor. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui fica um aprofundamento sobre o que nosso Senhor revela a Nicodemos, sobre o batismo, sobre o sacramento do nascer de novo de um ser humano que vem ao mundo. Então o batismo é o sacramento que nos torna novos diante de Deus e filhos de Deus, né? Nos torna novos no Espírito e pertencemos então ao Espírito Santo de Deus, porque ele nos santifica, este sacramento. Nossa Senhora é a mãe cheia de graça, né? É a mãe que ajuda a nos comunicar estas graças por meio de suas virtudes. A maior de todas, a mãe da Igreja, a mãe da humanidade, que o próprio Jesus
a colocou como a mãe que guia seus filhos da igreja. E o Espírito Santo está sempre unindo a Maria, porque por meio do Espírito Santo, Maria concebeu Jesus em seu ventre, através do poder do Espírito Santo. Então, Maria é esposa do Espírito Santo. Então, quando se nasce dentro da igreja, nascemos pelo batismo. Esse é o nosso verdadeiro nascimento. É quando Jesus nos reveste por sua água viva, a água do seu Espírito, nos reveste da absolvição dos nossos pecados, limpando a nossa alma com a sua graça divina. E todo aquele que segue a igreja tem a sua mãe Maria Santíssima também como exemplo a seguir, imitando a Cristo, imitando a Mãe Santíssima. Então ele se admirou, Nicodemos, daquilo que Jesus falou, porque em parte ele reconhecia que Jesus era enviado de Deus, mas o próprio Nicodemos não percebia que Jesus é Deus, né? Ele não teve esse conhecimento aprofundado. Como é que ele poderia aprofundar se nas coisas terrenas, de tudo que ele dava testemunho vivo, de seus milagres, de suas curas, o próprio Nicodemos não conseguia conceber mais a fundo sobre a ação do Espírito Santo de Deus junto de Jesus, né? Para nos levar ao Pai, porque ele é o próprio Verbo do Pai. Então, ele não tinha essa profundidade no Espírito. Então, a todo aquele que for batizado e passar pelo batismo da água do Espírito, vive no Espírito e crer em Jesus com devoção e sinceridade, será salvo. Assim como o próprio Moisés, por instrução de Deus, levantou a serpente no deserto para que todos fossem curados. Assim, nosso Senhor Jesus também foi erguido na cruz para que todos aqueles que, olhando para ele, crescem nele como Filho de Deus enviado para salvar a humanidade, todos estes, então, de fato, sejam salvos. Porque ali está a revelação de Deus Pai, né, na pessoa do Filho, quando ele se imolou para o Pai, se sacrificou pela humanidade, ali ele deu o seu amor para abrir para nós a salvação pela vida eterna. Então, a fé, a crença verdadeira, né, na divindade de nosso Senhor, na importância também de nossa Mãe Santíssima, para que a gente possa caminhar junto com ela, ela que participou de todo esse sofrimento de seu filho na cruz, né? E se tornou a mãe da igreja. Ao pé da cruz, Jesus a colocou como a mãe que protege a igreja, como a mãe que guia a igreja. Vamos então agora para o Catecismo da Igreja Católica, número 2607. Jesus ensina a orar. Ao orar, Jesus já nos ensina a orar. O caminho teologal de nossa oração é a oração a seu Pai. No entanto, o Evangelho nos dá um ensinamento explícito de Jesus sobre a oração. Como pedagogo, ele nos toma onde estamos e progressivamente nos conduz ao Pai. Dirigindo-se às multidões que o seguem, Jesus parte daquilo que elas já conhecem da oração, conforme a antiga aliança, e as abre para a novidade do reino que vem. Depois lhes revela em parábolas essa novidade. Enfim, falará abertamente do Pai e do Espírito Santo a seus discípulos, que deverão ser pedagogos da oração em sua igreja. Então nós vemos aqui
o ensinamento de Jesus a respeito da oração. A cada momento que você entra se comunicando com Deus, você está em oração. E a sua oração, quando ela é ungida no poder do Espírito Santo, cada vez mais ela vai evoluindo, até ela ser dirigida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso Pai Celestial. Ela vai cada vez mais se aperfeiçoando no poder do amor do Espírito Santo. Então essa ligação do Filho com o Pai, o nosso Jesus Cristo, mediador da humanidade, né? Entre ele e o Pai, esta ligação. É ele que nos liga ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nossa mãe também comunica as nossas necessidades também com o seu Filho, que ela vem como intercessora de nossas súplicas, né, de nossas necessidades. Assim também é Jesus diante do Pai. Então todo aquele que tem devoção a Maria, conhece profundamente a vida da Santíssima Mãe na caminhada dele com Jesus e pede à Santa Mãe que nos dê estas virtudes de fidelidade, de simplicidade e de humildade a cada momento de oração, de comunicação com ela e com o seu Filho Jesus. Então aqui fica esta mensagem, desejo a todos vocês, amigos aqui do canal, um feliz ano novo, muita saúde, paz e prosperidade com Jesus nos vossos corações. Assim seja. Feliz ano novo. Obrigada.